Ok, então. Então vamos lá. Então a gente começou com a criança ferida. Nós fomos para pai e mãe. Depois trabalhamos o equilíbrio da energia feminina e masculina. Para agora então a gente entrar em relacionamento de casal. E por que foi assim? Porque eu compreendo que uma criancinha que vai para um relacionamento de casal, ela não tem chances de se relacionar, entende? Se uma mulher vai num masculino, um homem num feminino para um relacionamento, a tendência é que esse relacionamento não dê certo. São duas pessoas brigando o tempo inteiro. Então nós precisamos vir trabalhando as bases para que o relacionamento tenha futuro. Então, geralmente, quando um relacionamento de casal está com problemas ou não dá certo, é porque algumas dessas outras questões estão provavelmente influenciando nisso. Eu compreendo também que, para que nossos negócios deem certo, nós precisamos ter toda essa base alinhada. Inclusive, eu tenho um professor que sempre fala assim que o relacionamento é vida, né? Estar em um relacionamento, muitas vezes, é o que nos dá a vida. E ontem eu parei para... Vou erguer um pouquinho o volume. Ontem eu parei para ler um pouco mais um livro do Bert, que é um livro muito bom sobre relacionamento de casal. Vou até mostrar ele para vocês, ó. Eu fui dar uma... Na verdade, não parei para ler, né? Eu já li o livro, dei uma folhada, parava em alguns pontos, assim, que eu sentia que ali ele ia me mostrar exatamente aquilo que eu precisava falar hoje. Porque quando envolve relacionamento de casal, é muito conteúdo. Na verdade, quando a gente fala de pai e mãe, é muito conteúdo. Quando a gente fala de criança ferida, é muito conteúdo. E aí eu procuro trazer o mais resumido possível para vocês aqui. Então, quando a gente fala em relacionamento de casal, a gente precisa compreender que existem hierarquias, que existem ordens que precisam ser observadas, assim como na nossa vida. Na nossa vida pessoal, eu costumo dizer que todos vocês sabem o que é árvore genealógica, né? A árvore genealógica é a gente fazer o histórico da nossa família. Então eu, meu pai, minha mãe, meus avós, todos que vieram antes de mim. Eu costumo dizer que a gente deveria fazer um genograma dos nossos relacionamentos. Na aula de quinta-feira, eu pedi para todos fazerem o genograma dos seus negócios. Porque existe uma ordem, porque na nossa vida existe uma hierarquia. E assim como existe uma ordem, existe uma hierarquia nos relacionamentos, existe uma ordem e uma hierarquia também nos nossos negócios. E hoje nós vamos falar então sobre essa ordem e hierarquia nos relacionamentos. Primeira coisa que eu sempre pergunto quando um cliente vem para um atendimento. Bom dia, o pessoal que está chegando. Quando alguém vem para um atendimento, a primeira pergunta que eu faço, e eu quero que vocês se observem com a resposta para essa pergunta. Então vamos criar uma hierarquia. Hoje, na tua vida, o que vem primeiro? O que vem primeiro? Filhos? Marido? Ou relacionamento de casal? Ou pai e mãe? O que vem primeiro? Qual é a tua prioridade número 1 hoje? Pai, mãe, filhos ou relacionamento? Para quem é casado, marido, enfim. Para quem já foi casado, quem já foi casada. Então aqui família. Família, você considera família de origem, pai e mãe. Prioridade número 1.
Então, é o que a maioria das pessoas me fala. Minha prioridade número 1 é meu pai e minha mãe. Ou minha prioridade número 1 são os meus filhos. E aqui, a família, tá? E aqui é onde a gente já começa a compreender quais são os conflitos, né? A gente começa a criar uma hierarquia no sentido de que, tem aqui no meu Instagram, depois quando eu postar, vocês olham nos meus stories, eu vou postar um vídeo que eu explico isso tudo direitinho com os bonequinhos, tá? Como que funciona? Mas é assim, quando um casal se conhece, então o homem vem com toda lá a família dele, né? Com todo o sistema familiar dele. E a mulher vem com todo o sistema familiar dela. Então aqui são duas pessoas casando? Não, são dois sistemas familiares casando, né? Então casos do sistema familiar. E aí a mulher e o homem precisam se desligar do sistema familiar. E esse se desligar não é tipo, não quero mais vocês. Não. Com muito amor, com muito carinho, o homem deixa então o sistema familiar para vir aqui formar uma nova família. A mulher, com muito amor e muito carinho, muita honra pela vida, pelos relacionamentos dos pais, vem para cá e forma então uma nova família. E aqui, quando existe então o casal, né? E aí começam a vir os filhinhos. Ok, então se desliga da família de origem e fica o casal. Qual é a prioridade número 1 aqui? O casal. Nós precisamos, então para que um relacionamento dê certo, nós precisamos nos desconectar, cortar os cordões umbilical com o sistema familiar. Aí esse relacionamento tem futuro. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, tá o casal bonitinho, veio os filhos. Quem veio primeiro? Qual é a ordem? Qual é a hierarquia? Né? Relacionamento de casal. E aí vem os filhinhos. Tem uma fase em que sim, os filhos são a prioridade, né? Porque eles precisam ser cuidados, amamentados. Então nesse momento o casal volta para o filho. Geralmente é a mulher, né, que fica mais com o filho. Claro que isso não é uma regra. Então, até um ano e pouco, existe sim essa dedicação maior para o filho. Mas, passando esse período, a mulher precisa voltar, então, para o relacionamento dela de casal. Precisa voltar para o marido, para que esse relacionamento dê certo. Então, qual é a hierarquia? Primeiro, relacionamento de casal. Depois, filhos. E depois vem, então, o sistema familiar. Se na tua vida hoje essa hierarquia, essa ordem não está nesse formato, você pode observar que você tem questões com a sogra, tem questões com o sogro, tem um monte de questões aí que precisam ser resolvidas, né? E aparadas. Ok? Então, aqui nós estamos falando de hierarquia. E quando nós falamos de ordem, então? Quando nós falamos de ordem, nós precisamos reconhecer que todos e todas que vieram antes precisam ser reconhecidas e incluídas. As 3 leis sistêmicas, né, para quem não conhece, pertencimento, hierarquia e ordem. Pertencimento, então, é o direito de pertencer. A hierarquia é quando a gente começa a dar uma ordem, né, e é sempre por ordem de chegada. E aí, então, o equilíbrio na troca. E o que a ordem aqui, né? Quando a gente começa a criar uma ordem, quer nos dizer que a maioria de nós, né? A menos aqueles casais que se conheceram mais novos, tem um histórico, tem uma vida atrás, né? Então, eu tive, por exemplo, 2 namorados e aí eu encontro meu marido e caso com ele. E qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu excluo todos os outros, falo mal, quero oprimir os outros e quero excluir mesmo, sabe? Quero excluir, não quero ver na minha vida aquela pessoa. Então, aqui é uma exclusão. E toda vez que existe uma exclusão Aí que vem a grande questão, né? O Bert Hellinger fala que não existe ex. Não existe ex. Tudo e todos fazem parte.
E toda vez que a gente exclui, vem um filho para compensar. Por quê? Toda exclusão exige uma compensação. E se essa compensação não ocorre na nossa geração, a próxima geração paga o preço. Mais ou menos por aí. Então vamos lá. Vamos supor que eu tive um namorado e quando eu caso, meu marido fala assim: agora você não pode mais olhar e nadar com essa pessoa, você tem que excluir ela totalmente da tua vida, porque senão eu não sei, sabe? Essas coisas assim que acontecem muito. Meu, aqui já começou um grande conflito na vida nesse relacionamento de casal, sabe? Então, o que eu tô falando de eu, mulher, tendo um ex, né, namorado. Não é o meu caso, mas eu estou usando como exemplo. E aí, eu tenho um filhinho, né? Eu tenho um filho, e é o meu caso, né? Eu tenho um filho. Qual a tendência desse filho vir repetir os padrões desse ex-namorado que foi excluído? Muito grande. E aí, aqui, esse filho, quando ele está com lealdade a esse ex, ele tem um conflito gigante com a mãe ou um amor gigante pela mãe. Depende como foi esse afastamento aqui. Aqui a gente começa a falar de lealdades. Ok? Eu sei que isso vai encher vocês de dúvidas e perguntas, mas quando eu postar lá, fizer a publicação durante o dia, vocês vão lá, façam as perguntas de vocês, ou me mandam no direct e eu vou respondendo lá no canal do Telegram, quando eu vejo que um texto precisa ser algo mais, desenvolver alguma coisa aí, tá? Muito bem. Aqui começam, então, mais conflitos. Mais e mais conflitos. E uma coisa, compreenderam a questão dos ex-maridos, ex-namorados? Não existe ex. É o meu primeiro marido, meu primeiro namorado, meu segundo marido, meu segundo namorado. E a gente vai dando uma ordem para que eles fiquem em paz na nossa vida. E aqui tem uma coisa que tem um professor meu que fala muito, que é quando para uma das pessoas está solucionado, assim está. Porque existem muitos casos que a outra pessoa fica muito ferida contigo, que é o meu caso. Então, Márcia agora, o meu primeiro namorado, ele ficou muito sentido com tudo que aconteceu, ele não quis aceitar o término do relacionamento. Então, durante muito tempo eu não olhei para isso, não dei bola. Mas, quando eu conheci todos esses ensinamentos há anos atrás, eu comecei a fazer movimentos para que aqui em mim ficasse em paz. E aí vem a outra questão, né? Eu tenho um filho, homem, que eu preciso olhar para isso, não porque eu quero salvar o meu filho, mas porque eu também quero ficar bem, porque eu também quero ficar em paz. Sempre que tem um ex-excluído, um pedacinho dele ainda está aqui me afetando. Agora, quando tem um que veio primeiro e que eu fiz as pazes com ele aqui dentro de mim, eu estou inteira novamente para esse próximo relacionamento. Então, esse é o primeiro e grande passo, eu realmente estar inteira para o próximo relacionamento. De que forma eu fico inteira? Acolhendo todos, não é excluindo. Acolhendo a todos que vieram antes. Ok? Entendido? Ótimo. Deixa eu ver aqui, a Morgana colocou duas. Meu marido sempre me cobrou por eu não conseguir fazer isso, sempre pensando nos meus pais. Exato, Morgana. Então, aqui a gente já entra numa outra questão que é bem importante, né? Imagine que, aqui a Morgana diz, meu marido sempre me cobrou essa questão dela estar olhando muito para os pais. Então, eu tenho um companheiro aqui, meu gatinho estava aqui do meu ladinho me olhando, tão bonitinho. Então, quando a Morgana fala isso, o que acontece? Imagine
que existem dois banquinhos, né? Um banquinho para o homem, um banquinho para a mulher, para que nesse relacionamento de casal. Então, a mulher, ao invés de estar sentada no banquinho dela, com o marido, ela está lá passeando, se preocupando com os pais. Ela está disponível para esse relacionamento de casal? Não, aqui tem um banquinho vazio. Pode entrar alguém. E aqui começam as traições. E aqui começam as brigas, e aqui começam várias questões. O casal precisa estar disponível um para o outro, para que ele tenha sucesso. Ok? A Morgana perguntou, ó, só vale para relacionamentos que tivemos ou todos aqueles com quem tivemos sexo casual, por exemplo? Então, olha só, quando eu fiz o meu primeiro seminário com a Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert, né? Ela trouxe muito essa questão, principalmente com relação ao nosso primeiro amor. Muito lindo foi aquele seminário sobre o primeiro amor. E o que tem a ver o primeiro amor com o meu relacionamento de casal? Tudo! Tudo a ver. E aí surgiu uma pergunta bem assim, e se o meu primeiro amor, eu nunca cheguei a transar com ela, eu lembro que foi um homem que perguntou. E aí a Sophie falou, mas você já se masturbou pensando nessa pessoa? E ele falou, já. Daí ela falou, então foi consumado. Então tem algumas coisas que a gente acha que não, mas sim. Tem algumas coisas que a gente acha que sim, que talvez não. Na dúvida, você acolhe tudo e a todos. Quando Morgana, assim, vai de cada um. Eu, Márcia, eu fiz um acolhimento de tudo e todos. Seja passageiro ou seja um relacionamento de de duração, que houve amor. Porque o Bert fala que toda vez que existe um relacionamento onde acontece o ato sexual, aquele é um momento de amor, porque ele está a serviço da vida, né? É um ato que está a serviço da vida. Então ali existe amor. Naquele momento existe amor, porque é onde gera vida. Consegui explicar? Tenho muito forte algo dentro de mim com relação ao meu namorado com quem tive minha primeira relação. Isso, então precisa olhar para isso, para que você fique disponível para o teu marido atual. Se é que você está com um marido atual, mas enfim, para que você fique disponível para um outro relacionamento. Ok? E além disso tudo que a gente já falou aqui, tem então, o homem precisa estar no seu lugar e a mulher precisa estar no seu lugar para que um relacionamento de casal dê certo. E o homem estar no seu lugar quer dizer ele estar na energia masculina, estar no homem, né? A mulher estar na energia feminina, estar no papel de mulher, para que esse relacionamento dê certo. Quando a gente entra num relacionamento onde o homem já entra no lugar errado por estar no feminino, a mulher já entra no lugar errado por estar numa energia masculina. Então aqui, inverter os papéis. E toda a inversão dos papéis é uma exclusão e os conflitos começam a emergir. Vou falar para vocês que 99% dos casos de relacionamentos de casal que eu atendo, a questão está muito vinculada a essa inversão de ordem, onde o homem está no feminino e a mulher no masculino. Né? Então, vem muito de encontro aquilo que a gente falou ontem, né? Que nós mulheres compreendemos que nós precisamos ir para o mundo, fazer a coisa acontecer. E tá tudo certo, a gente precisa mesmo, né? Ir para o mundo, fazer a coisa acontecer. Mas dentro de casa nós precisamos ser apenas mulheres. Bert fala também
que nesse... deixa eu começar. Em um relacionamento de casal, precisa ter um equilíbrio de troca na relação. Deixa eu ver. Márcia, você quer dizer que quando sentimos dificuldade de se conectar com o outro, muitas vezes pode ser por esta questão de várias questões, Criselde. Não necessariamente, essa pode ser uma das questões, mas sim, pode ser uma das questões. Entre tantas outras, assim, né? O campo, ele é fenomenológico, então eu não tenho como te dar uma resposta direta. Vai sempre da minha percepção com relação a você, mas cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso, mas esse pode ser, sim, um caso, tá? Então, vamos lá. Vamos entrar, nós falamos sobre hierarquia, sobre ordem, agora sobre inclusão, nós vamos falar sobre equilíbrio de troca. Então, em um relacionamento onde um entra apenas para receber amor, eu quero alguém que me faça feliz, eu quero alguém que satisfaça as minhas necessidades. Você já entrou errado, no papel errado nesse relacionamento de casal. Ou quando o outro entra, geralmente quando um entra só para receber, ele vai encontrar alguém que está disposto só a dar, senão esse relacionamento não dá certo, concorda? E aí aqui já conflito. Qual é o ideal num relacionamento de casal? Onde um esteja disposto a contribuir com a vida e o crescimento do outro. E o outro entra também nesse relacionamento a fim de contribuir e desenvolver o outro. Não tem nada a ver comigo, e sim com o outro. Esse relacionamento tem futuro. Porque senão, são duas crianças disputando um mesmo espaço. Porque você. Quem se pega nessa situação? Duas crianças disputando o mesmo espaço. Marido e mulher brigando incessantemente por questões muito pequenas. Aí você para e diz, por que a gente briga tanto por essas coisinhas? Porque são duas crianças brigando. Então, nesse equilíbrio de troca que precisa existir no relacionamento de casal, o Bert fala que você entra em um relacionamento de casal e você só fica nele se a outra pessoa está disposta a trocar contigo na mesma proporção. Por quê? Se você entra em um relacionamento de casal e você é o tipo de pessoa que dá e não recebe retorno, e para você tá tudo bem, tá esperando que um dia essa pessoa mude e ela te dê um retorno emocional, um carinho que você sempre quis. Não vai, muito pelo contrário. Tem uma frase do Bert que eu amo, que ele fala assim: todos aqueles que recebem demais, eles não suportam e vão embora. Frequentemente em um relacionamento de casal, a mulher ou o esposo, né, se sente frustrado porque ela diz: meu Deus, eu dei muito, eu larguei tudo por esse homem e ele me abandonou. Por que isso acontece? E isso é verdade, ela deu tudo que ela tinha, tudo que ela podia por esse relacionamento de casal. Só que ela não fez a coisa da forma certa. E qual é a forma certa? É você dar na medida em que o outro possa retribuir. Vocês entendem? E por que ela deu demais e por que o outro ganhou demais e foi embora? Porque eram duas crianças se relacionando. Por isso vem a questão de, primeiro precisamos começar olhando para o pai e a mãe, para qual energia a gente tá, para depois a gente ir dando sequência a todo o resto na nossa vida. E já se pegou nessa dinâmica de sentir que está sempre dando demais nos relacionamentos. E aqui a gente está falando de relacionamento de casal, mas essa dinâmica, ela geralmente acontece no relacionamento de casal e em todos os outros tipos de relacionamentos onde tem duas pessoas iguais. E o que significa duas pessoas iguais, de mesmo tamanho? Então marido e mulher,
colegas de trabalho, amigos. É uma pessoa que está constantemente frustrada, porque ela está sempre querendo ajudar alguém e está sempre sendo decepcionada porque a pessoa não devolve a altura para ela. E onde está a grande questão com relação a isso? Está na incapacidade daquele que dá demais saber se posicionar. Não tem nada a ver com outro a minha frustração, ela só tem a ver comigo, com as minhas atitudes e com as minhas decisões, com as coisas que eu faço na minha vida. Entende? Então eu preciso aprender a me posicionar, é assim, eu dou um passinho e aguardo. Eu dou um passinho e aguardo um retorno do outro lado. Se existe esse retorno, eu ando mais um pouquinho, senão eu fico aqui. E aí nós vamos gerando equilíbrio nos nossos relacionamentos. Isso eu tô falando de partes iguais. Agora vamos falar de onde um é maior e o outro é menor. Aqui é pai e mãe, patrão e empregado, né? Aqui a dinâmica é diferente. Então, com relação a pai e mãe, por exemplo. Com relação a pai e mãe, Bert fala que o amor de pai e mãe é efeito cachoeira, vem de cima. Então, os pais só dão amor para os filhos e os filhos só recebem. Os filhos não precisam devolver amor para o pai na mesma medida, para a mãe na mesma medida, mas os filhos precisam ir até eles e tomar o amor dos pais. Então, tomar o amor dos pais é uma atitude, é uma ação, é algo ativo. Vou até meus pais e tomo o amor deles. Frequentemente, a pessoa que dá demais nas outras relações é porque ela é arrogante. Ela tá batendo o pé aqui ainda pro pai e a mãe, achando que é eles que têm que ir até ela. E aí, ela paga o preço. Ela compensa nos outros relacionamentos não sabendo se impor. Então, olhe para os relacionamentos de vocês, olhe para a forma com que você está trocando hoje na vida. E aí, se você ainda acha que não tem questões com o pai e a mãe, observe isso. É muito importante. Ainda sobre o equilíbrio de troca, Bert Hellinger fala que um relacionamento de casal para dar certo precisa ter essa troca equilibrada no se relacionar, né? Um dá, outro dá, um dá, outro dá. Emocionalmente. E precisa ter uma troca equilibrada também no sexo. Que é o quê? Onde os dois se satisfazem e são felizes no sexo na mesma proporção. Quando só um se satisfaz, o outro fica frustrado, esse relacionamento também tende a fracassar. O amor e o sexo tem que ser na mesma medida, para que então o relacionamento dê certo. Ok? Vou fazer um resumão. O que precisa então para que o amor dê certo? Duas pessoas que já tomaram o amor do pai e da mãe, que são adultos, prontos para se relacionar. Duas pessoas onde a mulher está no seu feminino, está no seu lugar no relacionamento de casal. O homem está no masculino, está no seu lugar nesse relacionamento de casal. E nessa dinâmica, o casal então estão juntos, estão unidos e a prioridade número 1 deles é o relacionamento de casal, não é o pai e a mãe mais. Onde eles têm filhos e os filhos não são a prioridade número 1, mas sim o relacionamento de casal. E para que esse relacionamento de casal dê certo, ele precisa estar tranquilo aqui dentro com todos os que vieram antes. A mulher com todas as mulheres que vieram antes do marido, o marido com todos os homens que vieram antes da esposa.
E aí então cria-se uma ordem aqui, uma hierarquia, onde todos estão bem e eles ficam bem. Dessa forma, o amor tem como dar certo. Esse relacionamento de casal tem como dar certo. Quando existem questões relacionadas a sexo, precisa ser olhado. Se um dos lados não está satisfeito, se um dos lados não está se satisfazendo como deveria, precisa olhar. Esse relacionamento de casal também não tem futuro. Então, quando a gente consegue realmente colocar todos esses itens, sim, o amor tem como dar certo. Esse relacionamento, sim, tem como dar certo. E existe uma grande tendência, né, de mulheres que entram em relacionamento de casal, e elas estão nessa dinâmica, né, de dar, 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 dar e dar. E aí, ela nem tá muito preocupada com o sexo e com o prazer dela. Ela está muito preocupada em estar em um relacionamento de casal. Ela está muito preocupada em ter um marido, em salvar o casamento. E muitas vezes ela usa os filhos como desculpa. Vocês me desculpem se eu estou enganada, mas para mim, essa história que muitas mulheres contam de que estão casadas por conta dos filhos é a maior mentira que elas contam para elas mesmas. E essa é a forma mais... essa é a forma que você encontra para destruir os teus filhos. Quando você faz isso, você destrói a vida dos teus filhos. É uma mentira que você conta e destrói a tua vida e a vida dos teus filhos. Não faça isso. Peça ajuda, faça alguma coisa, mas não siga com essa mentira na tua vida. Essa é uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar, que é uma coisa que eu escuto muito, muito. Assim como eu escuto atendo, né, muitos clientes que vêm dizendo: meu Deus, ouvi minha mãe a vida inteira dizendo que não se separava do meu pai por conta de mim. E eu falo para ela assim: é mentira. A tua mãe estava tentando ser feliz, a tua mãe estava tentando fazer você feliz. Ela não faz isso porque ela quer, assim como você muitas vezes não faz isso porque quer. Você faz isso porque você está tentando ser feliz. Você está tentando salvar algo e você acaba fazendo isso. Mas tome consciência. Tome consciência. Quanto antes você fizer isso, antes as coisas se acalmam na tua vida. E quem é nosso primeiro e grande amor? Primeiro e grande amor, quem é? Eu sempre dei demais em todas as relações. Então, Morgana, relacionamento com a mãe é o primeiro que precisa ser curado. Você, no caso, né? Faz muito sentido. Já me doei demais e o relacionamento acabou. Exatamente. Oi, muito legal. Meu pai do céu, é muita coisa para olhar. Sim, verdade. Fiz isso por muito tempo, até conhecer as constelações. Concordo, Márcia. No fundo, ela tem esperança no casal. Isso. Só que é uma esperança frustrada. Precisa olhar para a mãe. A mulher que faz isso precisa olhar para a mãe. Buscar na mãe a força que ela precisa para aprender a se posicionar. Daí, já várias pessoas me disseram assim: mas a minha mãe não sabia se posicionar. Não tem problema se a mãe não sabia. E você, por julgar ela, repete as mesmas situações. Mas aí você toma a força dela, do feminino dela. E aí você tem a força necessária aqui dentro para fazer diferente. Olha com amor para as atitudes dela. Olha com amor para aquilo que ela conseguiu fazer. Porque eram os recursos que ela tinha. E agora, você está aqui me assistindo. Você tem a oportunidade de aprender coisas diferentes e fazer diferente. Ela não teve.
Vocês entendem? Esse é o primeiro olhar. Se a nossa mãe contava essa mentirinha para nós, não é porque ela é maldosa, é porque ela não sabia. Se nós contamos essas mentirinhas para os nossos filhos, também não é por maldade. É porque a gente não sabia, só que agora vocês sabem. É diferente, vocês entendem? É muito diferente. Tem muitas... O que eu falo sempre que é a cura dos relacionamentos de casal? A gente compreender que tudo é 50-50. 50% é responsabilidade dele, 50% é responsabilidade tua. E o que isso significa? Significa que se a gente está brigando, a culpa não é só dele. Significa que se ele nunca está dentro de casa, está sempre achando motivos para estar fora, a culpa não é só dele. Você tem responsabilidades com isso também. Se o teu relacionamento de casal não está bom, a culpa não é dele, a responsabilidade é dos dois. Se ele é teu filhinho, se ele fica sempre na postura de teu filhinho, a culpa não é dele, a responsabilidade é 50-50. Se ele bate o pé, vai lá para casa da mãe dele, tá sempre no colo da mãe, e você tá sempre chorando e reclamando, a culpa não é dele. A responsabilidade é 50-50. Quando a gente consegue compreender isso, de que nós temos sim responsabilidade em 50%, existe uma cura muito grande. Muito grande. Eu recebo muitas questões onde as mulheres falam assim: Márcia, eu perdoei uma traição, mas não consigo ficar bem. Qual é a solução para isso? Compreender qual foi meu 50% nesse relacionamento de casal para que ele então me traísse. Até na traição eu tenho responsabilidade de 50%? Sim. Lembra que eu falei do banquinho antes? Tem um banquinho do marido e da mulher. Se um banquinho ficou vago, é porque... e alguém entrou ali, é porque você não estava sentada nesse banquinho. Aonde você estava nesse momento que alguém entrou ali? Sim, em um relacionamento de casal, tudo é 50-50. Ok? 50-50. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Então vamos lá. Vocês têm alguma pergunta? Falei um monte, né? Então esses dias tem uma pessoa que ela é bem famosa aí na internet. E eu vejo que ele usa muitos conceitos sistêmicos. E aí uma mulher falou pra ele assim: meu marido vem para o papel de meu filho. Como eu faço para ajudá-lo? E aí a pessoa respondeu assim: como que é que foi? É mais ou menos assim, a mulher disse, né? Meu marido fica sempre no papel de meu filho. Como eu faço para ajudar ele? Essa foi a pergunta. E essa pessoa respondeu: homens, vocês ultimamente são uns frouxos, sabe? Ele falou um monte para os homens. E eu olhei aquilo e falei: cara, como assim? Não é só o homem. E não é só a mulher. Entendem? Se a mulher... prestem atenção nisso. Se eu encontro um filhinho da mamãe, é lógico que ele vai vir para o papel do meu filho. E por que eu encontro um homem que é filhinho da mamãe? Porque eu já estou na postura de mãe. Se eu não estou aqui na postura de mãe, eu não vou encontrar um filhinho. Você entende que a gente atrai aquilo que nos completa? Jamais. Se eu estou aqui na postura de uma mulher muito bem resolvida, eu vou atrair um homem muito bem resolvido.
Se eu vejo que o meu marido tá na postura de filhinho da mamãe, é porque eu estou na filhinha do papai desse lado de cá. E aí aqui existe um desequilíbrio. Não existe o outro culpado. Se vocês andam assim pela vida, esse é o primeiro e maior ensinamento. O outro não é culpado por tudo. E nem você é culpada. Existem sim responsabilidades compartilhadas, 50-50. Só que é muito difícil, né? A gente assumir a autorresponsabilidade. Muito difícil assumir a autorresponsabilidade. E a maior dificuldade nossa, quanto seres humanos, é reconhecer que o outro também tem as debilidades dele, que o outro também tem lá questões com pai e mãe para resolver, que o outro faz e desenvolve as coisas dele no tempo dele, que o tempo dele é diferente do meu. Márcia, quando há uma traição financeira, como faço? Você fala dentro de um relacionamento de casal, Marga? Então, precisa ser avaliado. O que você chama de traição é um conceito teu, é um significado que você deu para isso, né? Agora, se realmente foi ou não foi, tem casos que precisam ser avaliados. Né? Entende, Marga? Nós estamos dando significados para as coisas o tempo inteiro. Então, tudo aquilo que a gente recebe, a gente dá um significado. Então, a Marga deu um significado de traição financeira. Mas será que realmente foi uma traição financeira? Ou a pessoa pensa assim, esse dinheiro é meu, fui eu que ganhei, eu vou gastar. Daí a mulher pensa que foi uma traição financeira porque ela significou assim. Eu não sei se é o teu caso, tá, Marga? Eu tô falando aqui algo que me veio, simplesmente. Precisa avaliar... tá. Aí são coisas... Eu não diria que seria uma traição financeira. Eu diria que sim, essa pessoa precisa de ajuda. Sim, essa pessoa é cheia de defeitos. Ela tem lá um monte de questões para resolver com pai e mãe. Tem um monte de questões para resolver na vida dela. Por que a pessoa mente, né? Porque ela não cresceu. Ela ainda tá lá inventando historinhas na vida dela para justificar os erros, enfim. Então ela conta historinhas. E tá tudo bem. Tá tudo bem se a gente consegue suportar isso, né? Consegue olhar para o outro e aceitar os defeitos do outro, né? Que a nossa grande dificuldade é essa, aceitar os defeitos do outro, como se nós fôssemos perfeitos. Essa parte é muito engraçada, né? Como se nós fôssemos perfeitos. Só o outro tem defeito. Gente, eu tava esquecendo, deixa eu falar pra vocês. Eu criei um canal lá no Telegram, que o link já tá na bio, chamado Sexta Jornada de Transformação. Então, isso que tá acontecendo aqui, que eu estou fazendo com vocês, eu tô trazendo um pouquinho daquilo tudo que a gente vivencia lá na jornada de transformação. Então, criei um novo canal lá chamado Jornada de Transformação, e para todas as pessoas que estiverem nesse meu canal da Jornada de Transformação, eu vou dar alguns presentes. Então, eu já selecionei uma live a mais falando sobre o equilíbrio do feminino, que é uma live que eu fiz com uma entidade para mulheres. É muito legal, muito rica aquela live. Separei mais uma live falando sobre pai e mãe, muito rica. Eu tenho muitos outros conteúdos que eu não trouxe na live dessa semana, porque, como eu disse, é muita coisa, não tem como a gente trazer tudo em apenas uma hora. Eu separei, então, são mais 2 lives que eu separei. O que mais que eu separei? Não lembro. Tem mais alguns presentinhos que eu quero dar lá. E agora me ocorreu algo que é muito legal. Muitos de nós temos uma dificuldade de aprender a conversar com o outro, né? E para que a gente consiga conversar com o outro de uma forma mais assertiva, a gente precisa conhecer melhor o outro.
E na maioria das vezes, em um relacionamento de casal, a pessoa nem conhece o marido que tem. O marido nem conhece a mulher que tem. Por quê? Ele cria uma imagem dela e passa a se relacionar com essa imagem. Então, toda vez que não consegue ter uma dinâmica de troca equilibrada entre o casal, é porque aqui no meio existe uma barreira. E essa barreira aqui no meio se chama imagem. Então, eu criei uma imagem do meu marido e aí, ao invés de eu ir até ele, ter profundidade nesse relacionamento, eu fico aqui me relacionando com essa imagem que eu criei, de que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquele outro. Qual é o caminho? Dissolver essas imagens que a gente cria do outro. E geralmente essas imagens é como se fossem óculos que a gente colocasse e começasse a olhar para o outro através dessa nova lente. Quebrando então esses óculos, a gente consegue ultrapassar essa barreira e se relacionar com o outro tal como ele é. Mas para isso, nós precisamos estar dispostos a conhecer o outro tal como ele é. E aí, você está disposta a conhecer? Você está disposto a conhecer o outro tal como ele é? Talvez você encontre coisas ali que você não goste muito. Ou talvez você encontre uma pessoa ali tão maravilhosa que você não estava conseguindo ver, que você se apaixone ainda mais. Então esse é o caminho, realmente conhecer o outro. E um presente que eu pensei agora aqui, que eu poderia dar para vocês lá, quem estiver lá no meu grupo eu vou dar, uma leitura de numerologia. Então, você vai me dar a data de nascimento do pai, data de nascimento... Nossa, pai, esquece. Data de nascimento do marido e da mulher, e aí a gente tem como definir qual a melhor forma de se comunicar com essa pessoa, de comunicação entre esse casal, para que esse relacionamento dê certo. Só que eu não consigo fazer para todo mundo, tá? Então, eu vou fazer um sorteio. Para quem estiver lá dentro do grupo, eu vou fazer um sorteio e aí eu faço uma leitura mais aprofundada, tá? Não tem como fazer todos, se tiver 300 pessoas lá, eu vou me perder, tá? Mas, para quem estiver lá, de repente, um dia desses que estiver mais tranquilo, eu abro, vocês vão me trazendo, eu vou dando dicas sobre isso também, que é algo muito importante. Ok? Gratidão, Rose. Eu não sei com quanto tempo a gente tá, que eu me perdi na hora que a gente... Rose, a gente conhece as pessoas certas nos momentos certos. Nos momentos que a gente está preparado para receber aquilo que o outro está tentando nos dar. Esse entendimento, ele é muito importante, tá? É muito importante. Eu fico pensando assim, em 2015, quando eu entrei nesse meu processo de desenvolvimento, eu fico pensando que eu deveria ter conhecido e começado isso muito antes. E hoje eu compreendo que eu não estava preparada. Talvez há 10 anos atrás, se eu ouvisse isso, eu ia achar que era balela. Vou dar como tarefa para vocês olharem para todos aqueles que passaram pela vida de vocês, né? Os homens que gostam de mulheres olham para as mulheres que vieram antes. As mulheres olham, então, para os homens que vieram antes. E faça essa dinâmica. Você pode fechar os olhos. Vamos tentar fazer? Dá tempo. Vamos lá. Fechem os olhos, respirem, fiquem paradinhas, paradinhos, de olhos fechados. Isso, de olhos fechados. Você começa a observar, trazer ao consciente o teu primeiro amor. Se a mente começa a procurar e não encontra quem foi teu primeiro amor, não tem problemas. Se conecta com aquele que se apresentou aí, aquele que veio agora no teu pensamento. Se conecta com ele, fica olhando nos olhos do teu primeiro amor.
vai olhar para ele. O que aconteceu com esse primeiro amor? Ele foi correspondido? Ele te rejeitou? Ou ele nunca nem mesmo ficou sabendo que você amava ele ou amava ela? Como você se sente? Como foi que tudo aconteceu? Ele olhou com amor para o teu sentimento? Ou ele fez pouco caso? Respira. Vai sentindo. E agora, aos poucos, você vai trazendo todos os que vieram a partir desse. Rapidinho você olha para aqueles que vêm à mente. Lá nos 13, 14 anos, aos 20, aos 25. Vai olhando para cada um deles e vai percebendo se está tudo bem ou se tem algum deles que ainda existe aí uma ferida, que ainda existe algo a ser curado. Vai sentindo. Até chegar no último. Se é o atual, ou se você está sem ninguém, qual foi o último relacionamento? Qual foi teu último amor? Respira, olha para ele, olha para ela e sinta no teu corpo. Não vai para a mente tentando dizer que lindo, tá tudo bem. Essas são as mentirinhas da mente. Fica no corpo. Respira e sinta. Sinta nas tuas emoções. E agora você percebe que atrás dele está a mãe e o pai. O pai atrás da direita dele, a mãe atrás da esquerda dele. E você fala para ele e para os pais: eu recebo todos vocês. Meu amor, eu te recebo junto com todos os teus. Você vai ao encontro dele, ao encontro dela, respirando. Olha bem nos olhos e percebe que ele tem agora pai e a mãe junto com ele, junto com ela, e você, pela primeira vez, o reconhece tal como ele é, com todos os seus, junto com ele. Dá um abraço bem apertado nessa pessoa, no teu amor. Vai abrindo os olhos e voltando para cá.
Vejam, é muito, muito, muito importante a gente olhar para aqueles que vieram antes, acolher e incluir, eles também fazem parte. É muito importante a gente compreender que quando eu me caso, essa mulher e esse homem não vêm sozinhos, eles vêm com o pai e a mãe deles juntos, eles vêm com todo o sistema familiar deles junto. E toda vez que eu tento excluir da minha vida o pai e a mãe deles, né, o sogro e a sogra, quem está se ferrando nisso tudo sou eu, não ele. Gente, agora me avisou aqui que está acabando o nosso tempo. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Eu vou postar daqui a pouquinho. Tragam ali, consolidem o que vocês aprenderam hoje, tragam seus insights. Mandem para o maior número possível de pessoas. E não esqueçam de se inscrever lá no canal da Jornada de Transformação, que lá eu vou trazer vários presentes e a gente vai continuar esse assunto por lá. Amanhã, então, é a última live onde eu vou trazer vida profissional, vou trazer como funciona essa questão toda para a gente, então, empreender e tomar decisões e levar nosso negócio adiante. Muitas coisas interessantes estão acontecendo essa semana das lives, mas eu sinto que é um movimento muito bonito que está acontecendo e essa compreensão é muito importante. Do mesmo tamanho da luz, existe uma sombra. Então aqui tem muita luz, por isso eu percebo que está tendo muita sombra. E está tudo certo, quer dizer que algo lindo está acontecendo. Então, se vocês gostaram, compartilhem, tá? E eu espero vocês lá no nosso grupo Sexta Jornada de Transformação. Gratidão, gratidão. Convidem quem vocês conhecem para participar lá também. Grande abraço, bom dia, ótimo domingo. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Domingo de manhã, 7 e pouco. Foi incrível estar aqui com vocês. Gratidão.